Meus irmãos, os saúdo a todos com a paz do Senhor. Saudamos também os queridos irmãos que estão do outro lado, cultuando conosco, em sua casa ou no trabalho. Antes de nós ministrarmos a palavra de Deus, nós queremos anunciar aqui uma nota social. Uma pessoa muito importante para nós aqui na congregação está aniversariando. É o segundo dirigente, o nosso evangelista irmão Neidson. Quantos anos, companheiro? Está novo. 66 anos de vida para a glória de Deus. Nós vamos lhe dar uma saudação, e nesta saudação, irmão Neidson, vai a expressão do nosso carinho e amor, respeito e consideração pela sua pessoa. Um homem de Deus. A igreja está feliz, vamos dizer assim, irmão Neidson, que Deus em Cristo continue lhe abençoando com toda a sua família. Parabéns. Glória a Deus. Meus amados, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Vamos ler a partir do versículo 1. Ao de número 3. Mateus 24, versículos de número 1 a 3. Irmão Luciano, para mim aqui está saindo retorno, tá? Tá bom. Eu acho que aqui tá bem no grau, mas para a igreja, se o senhor puder baixar um pouquinho, que de repente aí possa ser que a gente fale mais alto, aí fica ruim para os ouvidos dos irmãos. Mateus 24, versículos de 1 a 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
Que Deus em Cristo nos ajude nesta oportunidade. Meus irmãos, eu já havia me preocupado muito com arrebatamento. Mas hoje à tarde veio sobre mim uma preocupação tão grande com arrebatamento. Que me preocupei com a minha vida, com a vida dos meus, com a vossa vida como rebanho de Deus, e me preocupei com a minha classe, a classe pastoral. E na minha preocupação, me veio a pergunta que os discípulos fez a Jesus nesse texto, sobre quando aconteceria aquelas coisas com Israel, em relação à derrubada do templo, quando aconteceu no ano 70, Israel toda foi tocada a fogo. Depois de Cristo, 70 depois de Cristo, o imperador Nero, imperador romano, e veio aquela destruição todinha naquela cidade, onde a ira de Deus se derramou sobre a nação de Israel, como o próprio Jesus havia dito em suas palavras. Mas os discípulos fizeram mais duas perguntas. Que sinal haveria da vinda de Jesus e do fim do mundo? Então, essa pergunta veio na mente dos discípulos, porque a respeito do fim não é preocupação só nossa agora no século 21, nos dias atuais, não. A preocupação sobre o fim é desde o começo. Glória a Deus. E aqui Jesus, quando ouviu estas perguntas, ele respondeu em todo o capítulo 24, só a respeito dos sinais. Se você observar todo o capítulo 24, Jesus vai falar só sobre sinais da sua volta e do fim do mundo. Quando me veio a preocupação sobre o arrebatamento, irmãos, e eu me preocupei com a minha classe, eu perguntei comigo mesmo: meu Deus, o que é que nós, pastores, à frente de igrejas de campo, ou pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos auxiliares, que estão em escalas à frente de congregações, o que nós estamos fazendo da responsabilidade de púlpito, de ensinar a igreja em relação ao arrebatamento? Será que nós estamos preocupados a ponto de não querermos que nenhum de vocês se percam e venha sobre nós conselhos de Deus para vos ensinar
não é desabafar, não, é ensinar. Desabafo é diferente de ensinar. Porque desabafo, a igreja pode perceber que pode estar havendo alguma guerra pessoal. Do pastor, dirigente, quem está na escala, com alguém ou com alguns. Mas o ensino, por mais duro, rigoroso que ele seja, biblicamente, ao ser ensinado, a igreja vai entender que não é vontade de quem está à frente ensinando, é revelação de Deus. E é uma mensagem só, mas individualmente, cada um se encontra dentro da sua necessidade. Tem esse negócio de alguém dizer assim, essa foi para mim, essa foi para fulano. Não. Quando Deus fala de uma maneira que a gente não sabe explicar como é que todos que estão ouvindo se sentem dentro daquela palavra. Em uma medida para uns mais, em uma medida para outros menos. Mas a gente se encontra dentro. E quando o pastor inventa de agradar demais a igreja, aí realmente alguns vão dizer e se sentir, realmente, aquela foi para mim. E outros vão dizer, mas rapaz, o negócio foi tão doce, foi um mingau tão grande que eu, sinceramente, foi para mim não. Porque a igreja, ela sabe o que come. A igreja sabe o que come. E nós, pastores, chamados por Deus, a gente sabe que a igreja não come qualquer coisa. A igreja come a palavra de Deus, como pão vivo que vem do céu. Glória ao nome de Jesus. Então, eu me fiz essa pergunta e me preocupei, por quê? Porque ultimamente, nem os hinos estão falando mais no arrebatamento. Os hinos. E tem uns hinos, irmão, que é uma poesia, uma lamentação, um choro de prejuízo, que a gente não vê em nenhum momento a pessoa pedindo misericórdia e socorro para subir. Mas, na letra, é uma apelação e tem hora que inverte os papéis, bota Deus na parede, e aquele negócio todo. E a gente está vendo que dia a dia a igreja, ela está ficando assim, como um povo sem pastor. É duro o que eu estou dizendo aqui, mas eu falo com responsabilidade, com a visão escriturística que o Senhor está me dando pela palavra. E quando a igreja ela não vê orientação, quando a igreja não ouve admoestação, quando ela não ouve exortação, quando ela não ouve palavras de Deus, doutrina sã, como Paulo disse a Tito, no capítulo 2, quando ele disse, fala o que convém à sã doutrina, quando a igreja, ela não ouve a revelação de Deus com pureza, irmãos, o povo, pouco a pouco, vai ficando solto. O temor vai saindo, vai perdendo força. Daqui a pouco é cada um andando do jeito que quer. Não é que o pastor tem autoridade de mandar na vida de ninguém. Mas, em se tratando que nós somos igreja, e Deus levantou lideranças para ensinar, e para isso deu dons para essa manifestação, então, subtende que, se tem um povo reunido, acreditando que foi salvo por Jesus, que é a igreja, e que vai morar no céu, tendo lideranças à frente, então tem que haver ensino.
orientação para a gente ir se aprimorando ao Evangelho, nos adequando às regras do reino e cada dia mais nos preparando para a volta de Jesus, porque eu entendo que ninguém é igreja aqui na terra para ficar todo o tempo aqui sonhando com carro novo, com prosperidade, com apartamento de cobertura, com fazenda, com fama, com glória, com honra, com riqueza, não. Eu não vejo igreja biblicamente nesse propósito, não. Nós somos igreja chamados por Jesus para morar no céu. As demais coisas, está lá em Mateus 6:33. Jesus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando eu me preocupei com a minha classe, irmãos, eu me preocupei de uma maneira tal que Deus começou na minha mente fazer eu refletir algumas coisas com relação a esta palavra, porque os discípulos, quando perguntaram, ele respondeu. Mas depois que ele respondeu, foi ao Calvário, morreu, ressuscitou e subiu, e o Espírito Santo desceu, aí ele constituiu homens à frente, para dar continuidade, confirmando os seus ensinos. Está lá em João 16, ele diz que quando o Espírito Santo descesse, ele iria lembrar o que Jesus havia ensinado. Então, no capítulo 24, quando ele falou dos sinais, ele profetizou a respeito do que vai acontecer. E qual é o papel de nós pastores? É fazer lembrar a igreja isso sempre que possível. Porque ninguém vai aguentar ficar nesses bancos duros, vindo para os cultos, simplesmente para ouvir mensagens que massageiem o nosso ego. A gente não aguenta não, irmão. A gente não aguenta não. Por isso que tem pessoas que ela não tem segurança ainda no Evangelho. Aí fica procurando uma igreja boa, que eu digo, dentro desses parâmetros que eu falei agora. Procurando um pastor bom, um pregador bom, e fica catando, anda, não vai achar nunca. E quando achar que ficar, vai encontrar defeito. Mas se parar e disser assim, Deus, firma os meus pés, aí você vai se achar. Porque é uma doença, eu chamo de febre, o que está acontecendo em nossa nação, paralelo ao verdadeiro evangelho e cristianismo. Está se abrindo igrejas como lojas. E pastores, está surgindo a cada dia, um atrás do outro, como celebridade. Quando a gente pensa que uma igreja que foi aberta e um homem apareceu num púlpito pregando, foi para arrebanhar povos para ir para o céu, aparece como ídolo e seguidores atrás como fãs. E teve um dia que alguém queria ser fã de Jesus. Eu encontrei isso na Bíblia. Fã. E agora tem esse negócio no meio dos crentes. Eu sou seu fã. Olha para o cantor e diz, eu sou seu fã. Estou lá dando um joinha, lhe seguindo e tchau, tal. Sou seu fã. Chega o pregador, bate aqui, ó. Sou seu fã, estou lhe seguindo, estou fazendo sua prova, sou seu fã. Está dizendo, você é meu ídolo, ninguém prega mais do que você, ninguém canta mais do que você. Sangue de Jesus tem poder. Isso não é evangelho não, irmãos. Isso não é evangelho não. O evangelho de Jesus, quem faz direitinho, pregando, ensinando, não fica muito popular não. No mínimo perde a cabeça que nem João Batista. Não dá nem tempo de dar autógrafo, né? No mínimo pega a cabeça que nem João Batista. Mas um dia alguém quis idolatrar Jesus e queria ser fã. Aí Jesus disse, eu não recebo glória de homem. É isso.
eu não recebo glória de homem. Olha que coisa linda. Só Jesus para revelar um negócio desse. E glória de homem é o quê? É fanatismo, idolatria. Deus nunca pode ser visto como ídolo. Ou ele é Deus para alguém, ou ele não vai se apresentar de outra forma. Satanás não. Satanás, ele se apresenta num jogador como ídolo. Aí faz um bocado de pessoas idolatrar o jogador. Satanás está lá. Ele se apresenta num cantor e todo mundo olha para aquele cantor, idolatra o cantor. Satanás está ali. Às vezes tem pessoas que idolatram um bem, um carro, um objeto, alguma coisa, o próprio dinheiro. Satanás está lá, irmão. Está lá. Alguém acha pouco, aí faz um boneco de barro, aqui é meu Deus, minha divindade, meu santo, e lá vai, e Satanás rindo, ele está ali. Deus não. Eu acho lindo a expressão de Jesus para a mulher samaritana em João 4:24. Ele disse: o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí quando Jesus falou a vida da mulher, você é profeta, vou chamar aqui o povo na aldeia. Jesus nem parou, disse assim, não sou profeta não, sou Jesus. Jesus ficou quieto, eu sou profeta. Quando ela foi na aldeia que chamou, o povo disse, vem ver um homem que disse a minha vida, quer dizer, um profeta. Só que quando a aldeia veio com ela, aí Jesus disse, aqui, tome ensino, tome Bíblia. Aí não viram Jesus como profeta, viram Jesus como Messias, enviado de Deus para salvar a humanidade. Do jeito que vai as denominações e igreja no Brasil, na responsabilidade de muitos homens que foram levantados por Deus, e que começaram também, outros chegaram até a metade bem, mas no final, quase toda a liderança no Brasil está perdendo a sua identidade. E a gente percebe, irmãos, no abrir da boca quando ministra a palavra. São homens que estão preocupados mais com o que a igreja rende, com o que a igreja pode dar financeiramente, do que o que a igreja pode produzir para Jesus, para avançar o reino. Já falei isso aqui uma ou duas vezes, mas hoje me veio sobre a minha vida, a minha mente, veio sobre mim do céu, algo para falar mais um pouco a respeito disso. E graças a Deus, irmãos, Deus ainda tem homem na terra, e Ele vai levantar mais, que ame a igreja como Deus amou em João 3:16. Quando Deus amou, deu o melhor que tinha. E quando Deus nos chamou para ser pastores, para cuidar do rebanho do Senhor, nos chamou para ser o melhor homem, no sentido de melhor testemunho, de maior preocupação, com maior responsabilidade, compromisso, visibilizando o vosso desenvolvimento espiritual, a vossa maturidade, e no coração da gente, Deus colocou essa preocupação, como Paulo disse lá a Timóteo, no capítulo 2 da primeira epístola, que assim como Deus desejou que a todos viesse o conhecimento da verdade, e que se salvasse, ninguém se perdesse, Ele colocou dentro de nós pastores esse mesmo desejo. Por isso que tem dia, há momentos que a gente reluta para ensinar, para falar, para divertir, mas sobre nós vem aquela doçura do céu, aquele amor pelo rebanho, vem sobre nós aquela ternura do Espírito Santo, e Deus, irmãos, faz a gente nos sentir pai de vocês, e vem aquela preocupação de como instruir, para que naquele dia, quando a trombeta tocar, ninguém fique. Glória a Deus, ninguém fique. E uma das lutas
da gente ao ensinar a igreja, preparando para o arrebatamento, é que seja quem você é, aonde você estiver, fazendo o que for, mas se sentindo igreja do arrebatamento. Esse é um dos nossos mais difíceis papéis como pastor, ao ensinar, é despertar em você a ser a igreja do arrebatamento, desligado de tudo da terra, sem deixar de cumprir o seu papel como cidadão. Já pensou que coisa linda? Um crente pisando em ouro e dizer aqui, tudo isso é meu, mas meu coração não está aqui. Estou esperando Jesus. Não é bonito isso? Um crente com empresas, com dinheiro, com emprego bom, com dinheiro no bolso muito, no banco, com sua movimentação, uma pessoa próspera, mas ele está lá na sua empresa, chega no seu trabalho, sabe o que tem, mas nada daquilo está dentro do coração. Ele se sente alguém que vai sair a qualquer momento da terra. Mas para isso, irmãos, é preciso nós pastores em Deus buscar graça, autoridade, unção, sabedoria para ensinar, para Deus desenvolver em vocês ser essa igreja. Porque o evangelho que está pregando por aí, os homens que estão surgindo nessas plataformas, é estimulando o povo a ser mais materialista e carnal. É uma tal de motivação para você ganhar mais dinheiro. Pastores ensinando isso. Meu Deus. Tem hora que eu não sei se é pastor ou se ele é outra coisa. Pastor não foi chamado para ensinar a igreja a ganhar dinheiro, não, irmão. A igreja já sabe como é que ganha, porque Deus ensina a igreja a ganhar dinheiro. Pastor foi chamado para ensinar a igreja, para ela ser igreja e cumprir o papel do reino e levar o reino de Deus adiante, aos extremos da terra, dar bom testemunho, ter uma vida mais santa, preparada para a volta de Jesus. Um pastor que vai se preocupar com dinheiro, realmente, ele não tem outra coisa para fazer, não. Ele tem que sempre estar falando do dízimo que os irmãos têm que dar, e ele tem que sempre estar falando dos irmãos, ensinando, fazendo o papel de um coach, né, para fazer com que esse crente ou essa crente desperte suas habilidades e vocação para saber lidar e como você crescer, prosperar, ganhar dinheiro e galgar a posição e ser o melhor, estar no mais alto lugar. Precisa disso não, irmão, precisa não. Precisa disso não. Certa feita os discípulos se preocupou. Aí Jesus disse assim: vá ali, Pedro, pegar um peixe. Está lá, vai lá pegar. Aí Pedro foi pegar o peixe. Pegou, irmãos. Aí Jesus disse: abre a boca do peixe. Quando abri a boca do peixe, uma moeda. Pronto, pague. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Glória a Deus. Do salário da igreja, quem cuida é Deus. Do pão da igreja, quem cuida é Deus. Da roupa da igreja, do emprego, dos negócios, quem cuida é Deus. O pastor foi chamado para ensinar a igreja a ter uma comunhão mais íntima com Deus. As questões financeiras é com você e Deus, não é com o pastor não. Por isso que a igreja brasileira é uma igreja fraca, sem poder, uma igreja sem autoridade, uma igreja que não fala a língua nem no meio da rua, nem fala de Jesus, nem tem coragem de ligar, de mandar uma mensagem, um texto. É uma igreja com vergonha, que nem com Bíblia quer andar mais, né, irmão? Eu sei o que é isso. É a temperatura baixando, porque o óleo está diminuindo. E quando a temperatura da igreja baixa, e o óleo diminuindo, é porque os homens que estão à frente do rebanho deixaram de ser inflamados, são tições apagados que nem fumaça tem mais,
Mas quando nós nos inflamamos do Espírito Santo, que assumimos o púlpito, tomados de responsabilidade e senso, pelo vosso cuidado, da nossa boca não sai outra coisa, irmãos, sai a espada de Deus desembainhada. Oh, glória a Deus. Aleluia. E a igreja vai subir. Eu vim aqui nesta noite, incumbido desta responsabilidade, de dizer para você que nós temos a promessa de subir. Jesus prometeu, porque nos salvou e disse que vai voltar para nos buscar. Ele falou dos sinais da sua volta, mas Ele nos chamou e nos constituiu, não para levar ninguém ao céu, mas para reavivar os seus conselhos, a sua doutrina e lembrar da sua volta, dizendo: está perto. Olha os sinais, está perto. Se cuide, está perto. Aleluia. Você quer subir? Então, se quer subir, se cuide. Jesus está voltando. Tem alguma coisa para fazer? Faça logo. Tem algum intrigado? Peça logo perdão. Não deixe nem. Não vá dormir, não. Intrigado, não. Jesus está voltando. Tem algum pecado para confessar? Confesse. Se prostituiu, confesse. Está em adultério, confesse. Matou, confesse o crime. Se entrega à justiça, peça a prisão. Mas vai se livrar do fogo do inferno e vai entrar no céu. Roubou? Entregue o roubo. Lacamanto de rabassuri de marras. Aleluia. O Espírito Santo está me lembrando, irmão Noêmia, a bicicleta que eu ganhei em Caporã, quando trabalhava com o pastor Ferreira. Eu tenho uma bicicleta, era uma bicicleta velhinha. Aí teve um casal que se preocupou, aí me deu uma nova. Foi. Naquela época foi no ano 2000 e parece 2005 ou foi 2006. Foi 2006, parece. 2005, 2006. O casal deu a bicicleta nova com jante, parece que era de inox. Raio de inox, rolamento blindado, mandou fazer tudo. Tirou da loja e mandou para uma oficina de peça e mandou dar um grau. Aleluia. Aí me deram. Eu olhei assim e disse: mas rapaz, e eu nem pedi a Jesus uma bicicleta nova. Pedi não vou dizer que eu pedi. Ele deu. O meu estava pagando um preço pela obra, não digo isso ostentando, porque tem pessoas que dizem assim: Deus me deu, mas paga o preço. Não, Deus está pagando, você está pagando o preço e isso é graça, pagar o preço, por aquilo que Deus tem feito por nós. Isso não é motivo da gente, estou com esse carro, estou com essa casa porque eu paguei o preço. Não, você está com a casa, com o carro, você é quem você é por causa da graça. Não vem com esse negócio que foi muita oração, muito jejum. Você jejuou porque tinha que jejuar, orou porque era dever seu, pagou seu preço que era dever seu pagar, por graça, tudo é graça. Ninguém tira o cachimbo da boca de graça, não. É um sacrifício, mas é pela graça, por graça. Ninguém deixa de matar, de roubar, de fazer tudo que não presta e chegar e dizer, se ostentar, porque eu era isso, agora eu renunciei, estou na igreja e estou fazendo a obra e Deus está me abençoando porque eu estou pagando o preço. Não, é a graça. Não vem com esse negócio não, é a graça. Ninguém tem troféu para isso não. É a graça. 1 Coríntios 15, Paulo diz, se ele apareceu a mim por último como um aborto.
Mas eu fiz mais do que todos os apóstolos que ele chamou, conversou com ele, conviveu, andou junto. Mas a mim, quando ele se apresentou, já tinha subido. Apresentou a mim como um aborto. Mas eu fiz mais do que todos os que foram chamados com ele, que andaram com ele e viram ele, tocaram nele. Mas Paulo disse, não eu, mas a graça que estava em mim, fez eu fazer mais do que eles. É uns detalhes, irmão. Aí eu ganhei aquela bicicleta. Usei pouco, que eu levava os bichinhos para a igreja, os meninos. E andava, era tudo encangado na bicicleta, os três. Aí era uma benção. Irmã Noema ficava ruim quando eu saía com a moia dos meninos. E eu saía com o maior prazer. Aí, de repente, eu cheguei em casa. Quando entrei para pegar o livro para me estudar, eu estava fazendo um curso, o curso de teologia, quando eu estava pegando o livro, entrei dentro de casa, negócio bem de 5 minutos. Quando eu fui pegar o livro para estudar, me esqueci de botar a bicicleta para dentro. Quando eu sentei no terraço, que eu olhei, a bicicleta não estava mais. Também eu não fiquei com medo não, olha o mistério, não fiquei com medo não. Levantei a mão para cima e orei desse jeito aqui. Aquele foi Deus que me inspirou. Disse assim, Senhor, se a bicicleta, quem levou está precisando mais do que eu, deixa lá. Mas se o senhor ver que é eu que estou precisando mais do que quem levou, faça ele trazer. Aí teve alguém que ligou quando soube, vá na delegacia, vá. Eu por fraqueza ainda fui. Mas quando cheguei na frente da delegacia, deu um entalo assim, eu digo, eu não vou não. Eu já orei, voltei para casa. Passou-se 7 dias, não foi, irmã Noema? 7 dias. E a irmã Noema se arrumando para ir para a igreja. Os bichinhos disseram assim, paiinho, se a bicicleta tivesse aqui, é nós tudinho de novo. Eu digo, era, mas não está não. Quando eu estava fechando a porta de casa para ir para a igreja, 6h30, culto de doutrina. Eu tranquilo, parece que eu não tinha pedido nada. De repente chegou uma mulher e disse, é o senhor, que é o pastor Marco, que quem levou sabia quem era. Olha, essa bicicleta é sua, olhe. Eu digo, a pessoa que levou é meu sobrinho, eu sou crente, e ele mandou trazer aqui de volta. Já tinha desmontado a bicicleta, comprou as peças de novo, botou tudinho. Eu digo, esse ladrão era rico. Botou tudo novo, de novo. Está aqui, é a sua bicicleta. Eu digo, amém. Ah, os meninos, eita, Deus mandou de volta. Eu digo, mandou. Montado na bicicleta, para casa. Se o nosso coração estiver lá, irmãos, tudo aqui embaixo se resolve. Ele resolve. E não precisa jeitinho de ninguém para botar a mão, não. Então, quando eu estava lendo esse texto e os discípulos perguntaram a respeito da volta dele e do fim do mundo, Jesus disse, vai haver sinais, fenômenos da natureza, vai acontecer, vai haver crise política, crise social, vai haver crise moral, crise espiritual, mas ele falou da maior crise que é responsável por tudo, é a crise que é chamada da apostasia da fé, a negação da fé. E a negação da fé, ela não acontece com o novo convertido, não. Ela acontece com pessoas que já faz tempo que estão na igreja. E sabe com quem? Com pessoas que lideram, que ensina, que tem poder de formar opinião. Por isso que a Bíblia, quando chama de falsos mestres, são verdadeiros que deixaram o caminho certo e agora entraram pelo caminho errado, ensinando outra vereda contrária do que Jesus ensinou. E aonde? Fora da igreja? Dentro. Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 20. Paulo estava saindo de uma igreja, veja o que foi que ele disse, irmãos, que pastor, eu faço minhas palavras de um certo irmão, ele bem eufórico, ele dizia, Paulo era um pastor fenomenal, uma força de expressão, que homem, meu irmão, glória a Deus. Eu disse, Atos 20, vamos ler esse texto,
a partir do versículo de número 28 até o de número 30. Quem achou, nos ajude, em nome de Jesus. Tenham cuidado, pois de vós mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, supervisores, para alimentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Porque eu sei que, após a minha partida, lobos voráveis entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após eles. Leu até o 30. Isso. Irmãos, já pensou Paulo saindo dessa igreja, a igreja de Éfeso, né? Ele saindo, se despedindo, dizendo: irmãos, fica na paz, fique tranquilo, que aí vem um sucessor depois de mim, um cabo é bom. Se brincar, ensina melhor do que eu, é espetacular, o cabo é bom. Fique tranquilo aí. Não, Paulo não disse isso não. Paulo disse: irmãos, eu estou indo, vocês estão sentindo, mas vem tanto problema por aí. E eu quero os anciões aqui, chega cá, a liderança que vai ficando aqui, para ajudar esse povo. Paulo disse: vai surgir homens falsos mestres, e ele caracteriza como lobo. Irmão, lobo quando vê uma presa, ele não tem dó não. Segurou num dente, só solta quando a presa morre, e começa a rasgar até encher a barriga. Depois que enche, deixa o resto para lá. Falsos mestres, falsos obreiros, falsos pastores, mercenários, homens que trabalham só pelo lucro, são assim. Ele não quer saber o que você está passando, e se o seu casamento se acabou, se você está fraco na fé, se você não está bem espiritualmente, se está orando, se não está, se está com a vida consagrada, se a temperatura espiritual está lá em cima, se você está falando língua, se não está, se você está em paz com Deus. Ele quer saber disso. Ele quer saber do seu dízimo e da sua oferta, para sustentar o luxo dele. E depois boas conversas e mentira. Bota a mão e faz aquela oração de feiticeiro. E vai para casa que está tudo certo, tudo vai dar certo. E lá vai, é um tudo certo e não aparece nem um remedinho. Também, como é que vai aplicar remédio se não sabe o estado das ovelhas, como diz Salomão lá em Provérbios? Procura saber como está o rebanho, pondo sobre ele o teu coração. Paulo disse: vem cá, vocês que vão ficando aqui, aos cuidados, Deus vos constituiu como bispos, e esse termo no original quer dizer supervisores, pessoas que irão acompanhar o rebanho e o estado dele. Ou seja, se um homem de Deus estiver atento com o rebanho e aparecer qualquer coisa diferente no meio do povo, não falar, no linguajar, uma ideia diferente, uma doutrinazinha errada, que às vezes uma ovelhinha pode pegar e sair na sua inocência, disseminando, achando que é certo, até isso, se o coração dele estiver ligado no rebanho, ele percebe: esse negócio está batendo com o discurso de Jesus não. Mas se não tiver, glória a Deus. Supervisionar. Você sabe o que é isso? O que é supervisionar? É alguém dormir pensando e se acordar ainda pensando mais. E o dia todinho acompanhando. Porque tem supervisor que é só de nome. Glória a Deus. E o verdadeiro supervisor de um rebanho, como é que ele deve proceder? Vou repetir o texto, que eu pensei que seria ele o texto que a gente ia pregar hoje, mas vamos dar continuidade outro dia. A gente já pregou dele aqui. É 1 Pedro 5, 1 a 3. Leia esse texto, por favor. Como é que devem ser os bispos, supervisores
do rebanho de Deus, como deve ser o seu perfil, que fala aí também do seu caráter, da sua postura entre o povo de Deus. Como é que deve ser? Leia, por favor. Eu disse capítulo 5, versículo 1 a 3. Aos anciãos que estão entre vós, eu exorto, eu que também sou ancião e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas com o espírito pronto. Aleluia. Até o 3. Isso? Nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. Olha. Por isso que lá em Atos 20, 29 e 30, ele diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida ou saída, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, não pouparão vocês, virão de fora. Mas no 30 diz: surgirão também no meio, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Esse 30, acreditamos, está claro, que o apóstolo Paulo previa, porque entre o rebanho em Éfeso tinha pessoas tendenciosas. O apóstolo Paulo não dá nome aqui. Olha, cuidado com fulano. Não precisa marcar ninguém não, irmãos. O homem de Deus não precisa marcar ninguém. O nosso papel é se encher de Deus. Se enchendo de Deus, a revelação quando sai daqui, Deus por ela vai dar conta. Esse negócio não está marcando ninguém não. Cuidado com fulano, cicrano, aquela carinha sonsa. Não, deixa ele com a carinha sonsa, saigada, insulsa, doce, aguada. Deixa para lá. A palavra vai fazer o resto. É isso aí que muitos pastores às vezes se embananam nas escalas em campo. Porque quando vai avisado, cuidado com a família tal, cuidado com o fulano tal, lá tem não sei o que, lá pode ter o trono de Satanás. Mas se o homem de Deus entrar inflamado pelo Espírito Santo, quem vai prevalecer é Deus pela revelação. E para que isso aqui na mão da gente? Aleluia. Apóstolo Paulo deixou claro aos anciãos de Éfeso: vai vir aí. Ele não tinha enviado Timóteo ainda, mas os anciãos ficaram responsáveis pela ausência de Paulo quando ele saiu, ficaram alertas. Por quê, irmãos? Porque tinha tendência dentro de Éfeso, e outros queriam vir de fora porque Deus tinha revelado o apóstolo. Mas se os bispos, supervisores daquele então momento de Éfeso tivesse esse perfil que Pedro disse aqui, ó, em 1 Pedro 5, 1 a 3, ele diz: eu, Pedro, presbítero com vocês, ancião com vocês, bispo. Quando ele diz presbítero, equivale ao mesmo termo de bispo, mesmo na corrigida lá em Atos 20, 29 e 30. Quando ele disse: eu presbítero com vocês, eu supervisor, eu ancião, eu, junto com vocês, somos supervisores. Agora, eu quero dizer a vocês, vamos saber cuidar desse povo, porque esse povo tem um dono. O sumo pastor, quando ele aparecer, ele vai nos dar coroa de glória, mas não vai dar a todo mundo não, vai dar ao pastor que fizer isso, se comportar assim, tratar o rebanho assim, cuidar do rebanho assim. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, daqui para Jesus voltar, vai aparecer muita situação difícil contra nós. E eu digo, irmãos, enquanto eu estava lendo Mateus 24, o Senhor me fez entender algo muito interessante.
Catástrofes naturais não assombram a igreja, nem mexe com a fé. Crise política também não. Social, pai contra filho, isso não abala a fé da gente. Crise moral, espiritual, nem tanto. Mas apostasia, alguém que cresceu junto com você e do dia para a noite essa pessoa com a Bíblia na mão dá para trás e começa a pregar um negócio totalmente diferente. Irmão, se você não tiver em Deus, aí você diz, mas rapaz, pastor tal que eu comprei o livro tal, ele autografou. A pessoa vai dizer, ele foi meu pai na fé, me gerou, batizou com o Espírito Santo. Meu Deus! Porque eu já vi coisa de alguém dizer assim, a gente vai acreditar em quem? Olha, se os pés estiver aqui dentro, se minha mãe não vai, não impede a mim. Se meu pai não vai, não impede a mim. Se meu irmão não vai, não impede a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se os pés estiver dentro do Evangelho, minha mãe pode abandonar a fé, meu pai, meus irmãos, nem mesmo assim a vida ameaçada como eram os mártires da arena, não era motivo de retroceder. Jesus permanecia o centro na sua vida. Oh glória! Hoje, por muito menos, tem crentes esfriando. E eu continuo abordando o problema, como Deus me revelou pela palavra. É o problema do esfriamento espiritual. E nas igrejas, a culpa é de nós, os pastores. Mas pastor, o senhor vai pagar pela salvação de alguém? Não. Mas o meu serviço, se eu relaxar, eu vou pagar por ele. Cara, dobradinho. Tiago diz no capítulo 3... poucos queiram ser mestres, poucos de vocês queiram ensinar, porque será cobrado com maior rigor naquele juízo. Porque Deus nos confiou, irmãos, não só a oportunidade de estar aqui, mas Ele tem nos preparado no dia a dia, com as adversidades, com as situações, e tem aberto a nossa mente, aprimorado o nosso entendimento, tem nos dado habilidade para entender e falar, e Ele vai deixar isso de graça se eu tomar outro caminho? Vai não. Por isso que eu fico pensando, o que é que esses homens no Brasil, à frente de multidões, estão pensando, irmãos? Parece que estão gerenciando uma empresa, uma Coca-Cola da vida, uma outra empresa dessa aí, porque parece que estão preocupados simplesmente com a logística da denominação e não com a natureza espiritual da igreja, como organismo vivo, corpo de Jesus. Porque não adianta eu, como pastor, me preocupar em botar um ar-condicionado, forrar um teto, botar cerâmica da melhor, bancos acolchoados, fazer tudo por vocês, promover aqui um evento com cantor tal, com pregador tal, sempre está mexendo, com a equipe preparada, sempre a todo culto, um culto temático, com a logística diferente, com luzes aqui dentro, com aquela coisa, para ver se motiva e sustenta o povo, e eu como pastor, feito um palhaço, dando pipoca e picolé. A igreja não vai para o céu não, irmão, desse jeito não. A igreja vai para o céu aqui, olha. Se eu, meus pés e os seus não estiver aqui, não veremos a estrela da alva, Jesus, o sol da justiça, como disse Malaquias. E vocês não tem esse negócio, quando vocês vêm para cá, não tem esse negócio não quer saber se o pastor está frio, se está quente, se o pastor vai fazer rir, se vai falar, se o pastor vai ter revelação. Vocês não querem saber a reação da gente. Vocês quando vêm, na terça, vocês querem comer alguma coisa. E eu que dei meus pulos.
meus pulos, que eu digo, entre aspas, eu que faço a minha parte, corro atrás de Jesus, vou orar, vou buscar, me preocupar, eu tenho que fazer a minha, isso é meu papel, fui chamado para isso. É como o médico que estuda para abrir, consultar, passar remédio, tirar o mal, o advogado que estudou para pegar aqueles livros da Constituição, pegar o caso de um réu e fazer a parte dele ou de uma vítima. Do mesmo jeito, o profissional em mecânica que estudou a vida toda para saber medida de chave, parafuso. Pastor, não é diferente, está aqui. É 66 livros para nós se virar. Com 2 joelhos, uma boca e 2 olhos para chorar. E uma mente para se encher de preocupação e pedir, Deus, o que eu posso fazer pelo teu povo terça-feira à noite. Aleluia! Porque a minha condição é a de vocês. Estamos na mesma reta, no mesmo caminho, na mesma condição. A diferença é que eu estou sentado aqui em cima para orientar e vocês embaixo para ouvir. Mas nós dois temos que acertar. Quem ensina e quem fala tem que acertar. Se não acertar aqui nem aí, glória a Deus. Mas eu creio que Jesus está mandando uma providência nesta nação, sobre os nossos púlpitos, sobre a igreja do Senhor, que está cansada. A igreja do Brasil, ela está cansada. Eu estou falando de Assembleia de Deus, até o cristianismo no Brasil, o cristianismo verdadeiro no Brasil, está cansado de ouvir discurso vazio, está cansado de ver homens idolatrados, de ver homens popstais, de ver homens que são estrela, que são, aleluia, ídolos. A igreja está cansada de ver homens com discurso bonito. A igreja quer ver um Pedro da vida, pescador, mas cuja sombra faça o diabo sair. Está pensando que a igreja se encanta com o anel no dedo, meu irmão? Nunca. Pode mostrar um trem de canudo, de certificado para a igreja, dizer que estudou na melhor universidade do mundo, fez teologia não sei aonde, pode ser DDD, ZZ. Mas se aqui, aleluia, o coração e a mente não bater com a cabeça da igreja, que é Cristo, o povo diz, meu Deus, teu servo está perdido, Jesus. Eu falo assim, não é ironizando, nem criticando. Eu falo sabendo da minha responsabilidade, sentindo o peso, me sentindo na mesma condição. Glória a Deus. O arrebatamento vem aí. O meu dever é me preparar, junto com os meus, para subir. E dizer a vocês que se preparem também. Glória ao nome de Jesus. Procure saber na sua vida hoje em Deus, de joelho, Senhor, tem alguma carga na minha vida que está sobrecarregando, está atrapalhando? Me mostre. Você sabia que às vezes tem vaidade que atrapalha a comunhão? E não é preciso nem o pastor falar não, Deus fala. Às vezes tem pessoas que gostam de praticar um negocinho, e esse negocinho, ela está capaz de brigar com qualquer teólogo do mundo e dizer, não é assim não, Jesus não é assim não. Mas lá de madrugada, quando Jesus chegar lá, que começar a revelar o sagrado, aí você vai ver que o negocinho não presta. Pode ser algo bem pequenininho, mas ele vai dizer, minha serva, meu servo. Quando você terminar de ver a revelação, que você acordar, já sabe o que é, vai lá, tira e diz, mas nunca. E dá logo um medo, dá um medo. Aquele medo, se eu morresse, hein? Olha, e se Jesus voltasse, hein? Isso é consciência da igreja que vai subir. Quem não é igreja, não pensa assim. É tudo pela mesma coisa. Mas a igreja que vai subir, ela tem um senso de responsabilidade tão grande. Aleluia. Que por inocência, se estiver fazendo algo e Deus reclamar, ela deixa na hora. E se por alguma fraqueza ela cedeu, ela também volta atrás, se arrepende e deixa. Uma coisa que ela quer é não ficar no arrebatamento. Não tem preço para ficar. Vamos subir? Vamos subir? Ô glória, já já nós vamos subir.
Vai subir você, sua família, seus filhos. Continue pagando preço. Continue pagando preço. Jesus está gostando dessa lágrima que está caindo de madrugada. Jesus está gostando desse jejum que você está dando, às vezes sem poder. E tem ímpio que diz assim: que Deus cruel é esse que cobra jejum? Não, meu amigo, nós fazemos por amor. Não tem nenhum anjo com a chibata, com chicote, lá dentro de casa. Maquarabira, outro jejum agora eu vou apanhar. Não, meu irmão. É o amor da nossa intimidade, da nossa comunhão. A gente faz de forma tão doce e suave que ainda fica perguntando: tem mais? É para fazer o quê? Me diga, eu quero fazer. Porque a igreja que vai subir, ela ama agradar a Jesus. E é nesta condição que nós, vamos embora. Que Deus abençoe, que Deus ajude, em nome de Jesus. Meus amados, quinta-feira, culto com a participação das crianças, culto da criança missionária. Amanhã terá ensaio, irmã Josilda, do coral, ensaio. Amanhã tem culto na central também, setorial, e sexta, quarta e sexta. A cada quarta e sexta